Olá, pessoal. Hoje começando mais um podcast da AGC Frutas. Me chamo Alexandre Desotti e hoje nós vamos bater um papo muito legal, uma conversa sobre algo que todo mundo vive, mas nem sempre entende bem, que é a relação entre o que comemos e como nos sentimos, e como a alimentação e o movimento caminham junto nisso. Hoje estamos aqui com a doutora nutricionista Monique Leitão, da Clínica Amoá, e com a personal Bárbara Lupo, da Move 360, que vai apresentar para vocês agora um pouquinho do profissionalismo delas. Monique. Olá, pessoal. Sou nutricionista funcional, trabalho com atendimento clínico já há quase 18 anos. Tenho uma clínica multidisciplinar hoje, voltada aí para a saúde integral do meu paciente. Então, a gente não tem só o cuidado nutricional, mas o cuidado médico e outras abordagens, como psicologia, fisioterapia. Então, o cuidado para todo o contexto da saúde de quem nos procura. Legal, uma clínica bem completa, né? Isso aí. Legal, muito legal. E a Bárbara Lupo, da Move 360. Bom, sou a Bárbara Lopo, como já foi apresentada pelo Alexandre. Sou personal trainer formada há 14 anos. O meu objetivo aí de vida é transformar a vida das pessoas através do exercício físico de qualidade. Então, eu consegui expandir através do Move 360 a forma do meu trabalho. Então, a gente trabalha força e condicionamento físico. Então, o aluno que precisa melhorar a saúde, estética, procura a gente e tem o resultado aí garantido. Legal, pessoal. Hoje o papo vai ser muito interessante com duas profissionais da saúde aí pra gente aí. Ô Monique, como que você costuma explicar de forma simples a importância da alimentação para quem quer cuidar melhor do seu intestino, do seu bem-estar, da sua saúde? A gente é literalmente, Alexandre, aquilo que a gente faz pela nossa saúde, né? Então, o que a gente coloca para dentro da boca, o que a gente faz de atividade física, do cuidado da mente, da saúde como um todo. A alimentação, nesse sentido, ela é a base de tudo, porque uma pessoa que está mal nutrida, ela não consegue performar do ponto de vista mental, do ponto de vista físico, quando ela quer ali praticar algum esporte, ou precisa ali mesmo para o trabalho, para ter uma atividade braçal ali no trabalho, ela não consegue desenvolver as atividades dela se ela não estiver bem nutrida. Então, quando a gente fala, né, na alimentação, o papel da alimentação para a saúde do indivíduo é ali. Eu acho que é o divisor de águas entre você procurar saúde ou doença, né? As pessoas escolhem o que elas vão ter como reflexo ao longo da vida no prato todos os dias, né? São escolhas diárias que vão nos levar aí a uma condição, uma colheita certeira lá na frente. Então, muitas pessoas hoje negligenciam, né, a qualidade do que estão colocando dentro do prato. Então, a escolha dos alimentos ultraprocessados, pouco alimento, comida de verdade, né, a fruta, a verdura, o legume. Quando a gente monta, né, um planejamento alimentar, a pessoa fala, pô, mas comer saudável é muito caro, mas a pessoa não leva em consideração também o quão caro é comer o ultraprocessado e o quão caro vai ficar aquilo ao longo da vida dela, porque ela vai ter inúmeros prejuízos aí com a quantidade ali de processamento que esses alimentos recebem para chegar naquela crocância, naquela durabilidade, Sabor, né? sabor. Então, as pessoas hoje procuram muito pela facilidade, e acabam esquecendo, né, da nossa base da alimentação, que seria a questão aí dos vegetais, as frutas, das folhas, Seria a enfim. comida da avó, né? A comidinha da avó, sabe? A gente não usa mais isso, né? E hoje com os delivery ficou muito industrializados As também, pessoas né? têm muita preguiça, né? Então, assim, hoje, como tudo é muito corrido, as pessoas querem praticidade em todos os pontos, as pessoas têm preguiça de descascar uma fruta, de abrir uma mamão. A gente vê em supermercado hoje uma mamão aberto ali para venda, Sim, porque a pessoa não tem a pachorra de abrir, né? Tirar o caroço ali. Comodidade, né? As pessoas querem muita comodidade. E eu acho importante, né? A gente tem hoje uma vida mais corrida e algumas coisas devem facilitar. Mas eu acho que a gente tem que ter um mínimo de esforço pelo que, quando a gente diz, em relação à nossa saúde. Então, esperar por alimentos ali, tudo pronto, tudo na mão, de mão beijada, não me importando, né, com a carga de toxinas que eu estou recebendo, com a carga de aditivos químicos que eu estou recebendo, comendo por comer, comendo... Eu tenho pessoas que falam, por mim eu comeria tudo em cápsula, porque não faz diferença. Porque as pessoas estão tão desesperadas por trabalho, por vida corrida, que as pessoas não querem ter o prazer de abrir, por exemplo, uma fruta como essa. Sentir o cheiro, né? O cheiro, o sabor. Aroma, né?
Então, isso está se perdendo, isso é muito grave, né? Porque É. hoje a gente vê um número crescente aí de doenças crônicas e elas estão totalmente correlacionadas com a alimentação. Tá crescendo também obesidade no Brasil? Sim, sim, a gente está em uma exponente de obesidade no mundo, na verdade, No né? mundo, né? Então, aquela história da desnutrição que a gente tinha lá atrás, hoje a gente tem uma corrida contra a obesidade. E isso é tudo em função desse ultraprocessamento aí, dessa praticidade que as pessoas querem hoje, né? E no Brasil, né, é um país abençoado, né? Porque nós temos uma agricultura muito forte, né? A gente tem uma Aqui, diversidade de aqui nós alimentos somos um país naturais. tropical, né? O que planta dá. Então, assim, a dona de casa, né? Tem muito o que consumir numa rede de supermercado. Nossa. Nós estamos fazendo vários podcasts com compradores de supermercado. Eles compram 300 itens de FLV, né? Que é fruta, verdura, Uhum. legumes, né? Então, assim, nós temos uma opção absurda, só que tá acabando o costume, né? O brasileiro não valoriza isso, porque a gente tem uma possibilidade hoje de variedade na alimentação, né? Nesse sentido, né? De frutas que muitos países não têm, né? Sim, Então, a gente tem para todos os gostos, né? Sim. Não tem o que falar em relação ao que o solo brasileiro hoje nos proporciona. Só que as pessoas não valorizam, né? E acabam preferindo o pacotinho e ficando doente em função do pacotinho do que ter aí um nutriente, né? Um alimento que realmente traz nutrição para o corpo. Entendi. E como que assim, o paciente chega na sua clínica com um projeto de emagrecer, de melhorar de vida, aí você faz um plano, aí já indica ela um personal, que seria a Bárbara. Como que funciona por exemplo, eu vou na sua clínica hoje lá, marquei um horário e vou passar com você. É Como assim, que é? a gente tem que, quando a gente fala, né, em mudança de estilo de vida, a nutrição e a atividade física, elas são ali tete a tete, né? Então tem que caminhar junto. Então, não adianta eu pensar de melhorar, pensando na melhora de saúde do meu cliente, eu não posso pensar só em trocar a alimentação dele. Eu tenho, como profissional de saúde, indicar ele para um profissional da área da educação física para instruí-lo em relação à atividade física. É um conjunto, é uma somatória de forças. Então, uma pessoa, ela não fica 100% saudável só pelo fato de ela ter mudado a alimentação dela. Se ela continuar sendo uma pessoa sedentária, ela está exposta a mais fatores de riscos aí em relação a doenças também. Então, hoje a atividade física ela é fundamental para a saúde do indivíduo. Então, quando o paciente chega e ele não... Hoje em dia, a cultura, né? As pessoas já estão buscando mais a atividade física como um ponto para a saúde. Mas quando o paciente hoje nos procura e não tem esse elo com a atividade física, a gente mostra, né, a necessidade, o porquê que ele deveria procurar um profissional de educação física para orientá-lo, entrar numa academia, começar a ali fazer alguma caminhada. Se ele não tem a possibilidade de fazer ali com uma academia, fazer uma caminhada, começar a mexer o corpo. Então, isso é fundamental. Começar é fácil, né? Não tem desculpa, o cara Não. pode fazer uma simples caminhada. E a gente tem, né, a Bárbara pode falar mais a respeito. A gente tem inúmeras possibilidades de atividade física que não dependem, às vezes, de um espaço físico, né? Hoje em dia, quem quer, se mexe. Então, estar dentro de um contexto, né? O treinamento de força, a gente sabe que ele é super importante, né? Talvez o mais, Né? o mais a palavra importante. certa hoje é longevidade. Você falou uma coisa que eu fiquei até pensativa, né? Em conversa, você nunca falou isso comigo, mas as pessoas, tem gente que vai no seu consultório e fala que, eu queria viver de cápsula e pronto. Porque a gente tem aquela frase, né, que ela é muito, que ela virou clichê, né, ficou rasa, mas se a gente aprofundar muito, assim, exercício físico é o remédio, uma alimentação saudável é o remédio. Cara, é rasa, mas se a gente se aprofundar, o que faz uma reação ali no seu corpo, o exercício físico, uma alimentação saudável? Se cada um entendesse o que transforma ali, que é muito melhor que qualquer remédio, que qualquer cápsula, entendeu? Seria muito interessante. Então, a gente tem que falar mais para as pessoas, para chegar a informação em casa, que, cara, é só descascar. E você tem ali o seu remédio natural, você tem o seu potencializador ergogênico para melhorar sua força, seu músculo, enfim, para você trabalhar melhor. Porque, assim, é uma resposta hormonal que a gente tem. Mas a minha rotina, vou dar uma experiência minha, pessoal, particular. Eu, assim, trabalho bastante. Mas, igual eu falei, eu gosto muito do meu trabalho. Mas eu trabalho muito mesmo. E eu só consigo treinar hoje no horário das 6 horas da manhã. Então, eu tenho que estar lá no estúdio antes das 6. 7 horas, eu já saio antes, já me arrumo ali, tomo meu banho rápido.
7 horas eu já tô em atendimento Faz ali o com quê? meus 50 alunos. minutos de treino, mais ou menos? Sim, exatamente. Eu faço ali meus 50 minutos e eu tenho uma bebê também, né? E assim, as minhas noites não são boas, tá? As minhas noites, elas não são boas. Mas eu vou dizer com toda certeza, assim, eu encerro às 4 horas da tarde porque eu rendo a minha babá, né? A babá da minha filha. E o dia que eu não treino é o dia que eu tô mais cansada. O dia que eu treino lá às 6 da manhã, que eu acordo mais cedo, Olha. é o meu melhor dia. Então eu coloquei na minha mente que assim, nossa, eu preciso. Porque o que me dá de disposição pra eu continuar ali o dia, energia, e é real, gente, não é balela, não é papo de personal. Isso aí você constrói no dia a dia, é uma construção diária. E você não fica mais sem, tá? Então, assim, é um remédio mesmo. Se você gosta da cápsula, então, assim, eu te indico comer bem e treinar bem também. E assim, é uma mudança que muitas vezes, né, as pessoas não. Eu não gosto de treinar, né? O que mais a gente escuta não, mas Nutri, eu vou fazer, né, o que você está programando em relação à alimentação, mas a parte do treino eu passo, porque assim, não nasci para isso, não nasci para ser fitness, que é o que as pessoas falam. Mas o que as pessoas têm que entender é que assim, ó, não é uma escolha, é uma necessidade, né? É. Tem que acontecer. Você tem que fazer alguma atividade física. O teu corpo ele foi programado para movimento. Então você tem que inserir isso como um contexto. Gostando ou não gostando no começo. E eu garanto que você vai gostar uma hora. Sim. Porque o benefício que isso traz para o teu corpo reflete tanto no teu dia a dia que você passa a gostar. Você gosta da sensação que você fica. E aí? Quando uma pessoa começa a treinar, pegou o personal, academia, começa... Quanto tempo você acha que ela já começa a se sentir melhor, assim? Porque, Olha, assim, os primeiros dias pode ficar um pouco sim, dolorido, né? sim. Cansativo, mas uma semana ele já... Exatamente. Olha, para você ter, eu falo assim para os alunos, essas questões assim que tem muito no Instagram, desafio 21 dias, certo. 7 dias, enfim, às vezes pode ser uma porta, né, para uma pessoa, mas na maioria não, porque assim, o resultado ele estético mesmo vai vir ali depois dos 3 meses e tudo, mas em um mês você já verifica a melhora da sua postura. Você já verifica que você já não sente tanta dor na lombar, no Muscular, joelho. né? Exatamente, porque, assim, treino, exercício físico, não é só emagrecimento, tá? É você fortalecer seu músculo, fortalecer seu tendão, sabe? A pessoa que tá ali sentada o dia inteiro, quem trabalha aqui sentado o dia inteiro, fica aqui na postura, enfim, tem que treinar, porque uma hora a conta chega. Porque você vai ter dor articular, dor de lombar, enfim, porque o seu corpo, ele vai envelhecer se você não se movimentar. E se você não comer bem. É Eu isso. falo que a diferença, Alexandre, de uma pessoa que cuida, né, desde a juventude em relação a exercício, alimentação, que preza, né, eu falo que a nossa moeda de ouro no corpo, a gente tem que fazer poupança de músculo para chegar na velhice e a gente ter estrutura para suportar ali o peso da idade, né? E aí, quando a gente tem um trabalho disso ao longo da vida e a gente cultiva, né, uma boa saúde no sentido de exercício físico, uma dieta equilibrada, você vai chegar ali, velhinho, com a livre, no sentido de você conseguir ter a liberdade de levantar e sentar de um sofá sem precisar de ajuda de alguém, Independente. de amarrar na um velhice. sapato, de você ter equilíbrio. Então, tudo isso as pessoas não pensam Não no pensa no amanhã, que a futuro, gente né? vai envelhecer. E a gente tem que envelhecer com qualidade, porque você ficar uma pessoa mais velha, mas ali dependendo de outras pessoas para cuidarem de você, com força, não ter Carrinho, com um carrinho, andador, né? E tudo isso, gente, depende do que a gente faz durante a vida. A nossa vida, ela vai ser reflexo do que a gente vai ter ali na velhice, entendeu? Então, as pessoas têm que começar a se preocupar mais a longo prazo, né? Buscando longevidade. Então, o exercício, ele é um motivador ali pra gente ter uma composição corporal esteticamente mais bonita, né? Essa questão da disposição, de estar ali bem. Mas quando a gente pensa a longo prazo, ele é o teu futuro, cara. Se você conseguir ter essa constância ao longo da vida, você vai ser um velhinho bem, entendeu? Você vai curtir a fase onde você não tem que mais correr tanto, trabalhar tanto, com qualidade. Você vai conseguir viajar, você vai conseguir sair com os teus amigos. Agora, se você for uma pessoa que fez pouco pela tua saúde ao longo da vida, você vai ser uma pessoa que vai estar enclausurada dentro de casa, né? É verdade. Não tem aquela trend do Instagram que primeiro você começa, depois você melhora? Isso aí. Então, tem essa, mas assim, pro exercício físico eu não gosto. Gente, começa com 2 vezes. Começa com 2 vezes. A gente começa com um pouquinho, aí vai criando ali vários alunos que eu tenho hoje. Eu até postei uma aluna em comum, que você até comentou no último post. Você, talvez não sei se você. Depois é muito aluno, muito cliente. Mas depois eu vou lembrar dela para você. Ela odiava, e a Monique falou isso há 7 anos atrás. Ela falou assim: você é obrigada e você precisa ir fazer alguma coisa. Ah, mas eu odeio, eu não gosto aquele lugar. Não, mas procura ela. Mas eu odeio. Nossa, isso há muito tempo atrás.
Aí, enfim, essa mulher chegou com a maior cara. Eu falei, nossa, essa mulher me odeia. Hoje ela faz treino comigo todos os dias. Todos os dias ela treina e ela não fica sem. Virou paixão. Ela me dela. chama de babizoca. É uma querida, mas eu falava assim, olha, eu achava que você me odiava. Mas começou ali com 2 dias. A gente vai pegando o gosto do que nos Falando faz bem. nisso, seu Alexandre, você faz atividade física? Faço. Ah, olha só. Eu corro todo dia 8 km. Nossa, Muito No bem. mínimo 3 vezes por semana, né? Porque corrida vicia, né? eu gosto de correr Uhum. e eu faço umas 4 vezes por semana academia. Muito Não, bem. tá ótimo. Tá ótimo, É. maravilhoso. Fez a lição Pra de poder casa. tomar Fazendo a minha- lição de casa. Pra poder fazer um churrasquinho no final de É, semana. Tá certo, tá a vida é tudo bem. equilíbrio, é exatamente isso. Exatamente, é o Eu seu faço. objetivo. É isso, cada Eu um com o seu objetivo. Eu gosto de correr bastante na rua, né? Porque É ótimo. passa mais rápido o tempo. Você vai olhando o trânsito, vai vendo as pessoas ali, vai passando. Agora, Tá na certinho. academia eu já acho um tédio na esteira, né? Sim, eu concordo. Que a hora não passa na esteira, mas assim, na rua eu gosto. Eu já tenho um hábito Exatamente, pra achar, fazer isso. é achar ali onde que você se identifica, porque a gente vai achar. E sabe que é legal, Alexandre? Eu falo que a vivência, né? A mudança que a gente tem ao longo da vida. Eu falo por mim, né? Eu não nasci saudável, né? Eu entrei na faculdade de nutrição porque achava interessante. E, na verdade, me formei comendo mal. Trabalhei em hospital no começo e, assim, dieta bem rasa, sabe? Tentava ali prezar por mais frutas, legumes e verduras, mas tudo muito superficial. Quando eu comecei a entender a importância real daquilo para minha vida, o quão diferente ficava aquilo no meu dia a dia, começou a virar. Todo mundo fala, você faz dieta, não faz dieta. Eu vivo um estilo de vida saudável, porque aquilo me faz tão bem e eu falo que é um caminho sem volta. Quando você começa, né, a praticar exercício físico, a ter ali a pensar no que vai comer, não comer por comer, né? Eu tenho muita gente que come no automático, que às vezes sai empanturrado da Sim. mesa, com aquela sensação de empachamento horrorosa, porque come por comer, nem tá vendo o que tá comendo. E aí, quando você tem essa consciência eu quero comer isso, quanto disso eu vou comer? Por que eu tô comendo isso? Quando você entende que o alimento é a tua nutrição, é aquilo que vai trazer ali saúde, bem-estar, você seleciona, você vira mais seletivo nas tuas escolhas. E aí você vive isso e talvez essa vivência me torna inspiração, por exemplo, para outras pessoas que estão querendo mudar o estilo de vida. Então, assim, na verdade, eu falo que dentro da nutrição hoje, né, com os meus clientes, eu passo credibilidade porque eu realmente vivo isso. Eu realmente faço atividade física, como a Babi. Ela tem uma alimentação saudável também. Então, quando você atende uma pessoa, quando você vive aquilo, é muito mais fácil de você passar credibilidade, Sim, entendeu? sim. A pessoa fala, cara, realmente, ela tem um estilo de vida legal, ela tem disposição para treinar às 5:30 da manhã. Sim. Então, isso fica mais fácil da pessoa entender e querer fazer parecido, sabe? E entender que aquilo pode ser importante para a vida dela também. Então, acho que fica como serve como inspiração mesmo para as Sim. outras pessoas, né? Nossa, que aula, hein? Que aula de saúde hoje aqui. Tá extraordinário o assunto aqui. Vamos lá. Ô Bárbara, você tem, assim, dica para pessoa começar a treinar sem o personal? Ela precisa ter uma academia boa? O que você pode falar para os nossos ouvintes aí, uma informação legal para estimular eles a cada vez mais fazer um esporte? Ela só precisa ter essa vontade de querer mudar, tá? Ela pode mudar, às vezes tem muita gente que não quer sair de casa, tem vergonha, né? De ser julgado, eu não sei fazer, enfim. A gente tem muita opção hoje em dia na internet, gente. Eu não tô vendendo meu trabalho aqui, não. Eu tô vendendo de outras pessoas. Vocês conseguem acessar lá a internet e tem o básico, assim, que vai te ajudar. Uma pessoa que é sedentária, o que ela fizer vai melhorar. Qualquer treino em casa que ela fizer, ela vai melhorar. Entendeu? Então, assim, é só ter a vontade de começar 2, 3 vezes ali na semana, que aí você vai começar a se desafiar mais e você vai falar, eu quero mais. Tá? Olha, 20 minutos diário, ok, é isso. É melhor fazer 20 minutos do que não fazer nada. Então, assim, esse é o lema. Tem vontade, faz em casa. Até você, já quero sair. Vou para uma academia. Não tenho condição de pagar um personal. Gente, não tem problema. Vai para uma academia, fica ali no pé do profissional que estiver ali em sala, busca melhorar, porque ele tá ali para isso mesmo. E pronto.
E vai, gente. Sem medo de ser feliz e vambora. Você tem que viver Tem bem. que dar o start, né? Tem que sair da viver inércia, melhor. né? Tem que começar, Tem que sair, né? Exatamente, tem que começar. Tudo tem Começar. ali um começo. Então, assim, começa em casa, começa ali fazendo a flexãozinha. Tem tutorial ali na internet facinho pra você aprender. Tem agachamento, tem ali várias sequências. Tem no meu Instagram, tem tudo ali, um monte de dica, gente. Vocês conseguem tudo de graça hoje em dia. Hoje tem essa liberdade, tem essa Não tem desculpa facilidade. mais, né? Não tem. Uhum. Exatamente. Tem profissionais que vendem ali programas na internet. Enfim, vai na fé que você começa. Aí é tudo um escalamento, né? Sim. Eu falo, começa com o básico, com o mínimo que vai dar bom. Mas assim, seja persistente. Legal. Porque vai ser sucesso. Show de bola. Monique, você percebe que existe uma confusão geral sobre o que comer bem? Quais são os maiores mitos ou dúvidas que aparecem no seu consultório? Que a pessoa chegou lá já comendo, achando que estava comendo bem, né? Aham. Ah, eu como legumes, é mito, sei. Como que... Tem, as pessoas sempre acham que comem bem, né? As pessoas sempre acabam achando, colocando, né, minimizando os erros. Elas nunca levam em consideração detalhes, né? Então a pessoa acha que come bem porque ela faz ali um almoço onde ela tem lá uma saladinha, um pouquinho de alface com tomate, um arroz com feijão e uma carninha, mas ela não leva em consideração que à tarde ela pega e abre ali um pacotinho de bolacha e come Sim, aquele pacotinho de cafezinho. bolacha com um cafezinho, coloca lá um pouquinho de açúcar nesse cafezinho. Um pouco todo dia. Exato, aí ela chega em casa com fome, porque comeu só bolachinha à tarde, aí ela vai começar a beliscar um amendoinzinho enquanto ela tá preparando o jantar. Esses extras, né, que as pessoas não levam em consideração. Então, às vezes os pacotes que enganam, porque eu como pão integral, Nutri, então eu já tô usando pão integral. Então, tá arrebentando porque tá comendo pão integral. Tá longe disso, né, gente? Quando a gente fala em comer bem, né, o que é o comer bem? É descascar mais e abrir menos embalagens. É a gente comer a comida que vem ali da Comida terra mais mesmo. saudável, ele não vai passar fome, né? Não passa. Não É passa. impossível uma pessoa passar fome comendo alimento saudável mesmo, sabe? Uma dieta equilibrada, baseada ali em alimentos de verdade, você nunca vai passar fome. Ao contrário de quando você faz o ultraprocessado, porque no ultraprocessado você tem ali uma quantidade de carboidrato simples, por exemplo, muito maior. Na maioria das vezes, esses pacotinhos eles são lotados ali de carboidrato simples. Isso gera mais fome. Então, eu termino um pacotinho e dá 2 horas eu quero um outro pacotinho. Porque aquilo lá faz uma alteração hormonal no teu corpo, onde esse vai e vem de glicose e insulina me faz buscar por alimento o dia inteiro. Uma gangorra. Uma gangorra de glicose e insulina. E aí, o que a gente fala? Quando a gente preza por alimentos de verdade, por exemplo, como as frutas, como as verduras, os legumes, a gente está falando ali em alimentos que têm antioxidantes, vitaminas, minerais, fibras. Então, o contexto de nutrientes do alimento me proporciona ali muito mais saciedade, muito mais nutrição. E aí eu não tenho esse efeito metabólico ruim para o meu corpo. Então, é voltar de novo às origens, né? Ao básico que funciona. É o mais simples funciona. E não é o mais caro. Que todo mundo tem esse hábito de falar que comer saudável é caro. E não é. Não Quando é. você colocar na ponta do lápis o que as pessoas gastam hoje de iFood, que as pessoas gastam aí nos ultraprocessados, nas bolachinhas, né? Que hoje custam caro. Refrigerantes, né? Custa muito caro. E as pessoas não levam isso em consideração. Sim. Elas só levam em consideração quando você monta um planejamento alimentar, onde ela vai lá no simples. supermercado comprar o simples e ela vai achar que tá gastando muito com fruta, legume e verdura. Porque ela não leva em consideração o quanto que ela gasta fazendo a outra parte, entendeu? É. Então, O ultraprocessado, né? Tudo que vem dentro da embalagem, se você botar na ponta do lápis, sai mais caro sim. no seu mês, né? Nas suas compras, do que as frutas, legumes e verduras, Muito. né? É isso mais. que eu faço. Abrindo Entendeu? um parênteses aqui, eu pego a fruta, pico, iogurte branco. Gente, vê o preço que dá. E pega aquele iogurte lá pronto, proteico, Aham. ali com açúcar, Monte de com tranqueira. adoçante. Uhum. Entendeu? É muito mais qualidade nutricional e o preço Mais tá lá simples. embaixo. É assim, O as preço pessoas tá lá embaixo. As pessoas têm que entender que o Gente. mais simples funciona. Exatamente. O básico sempre vai ser a melhor opção. Exatamente. E não é caro, né? Porque assim, o trabalho que dá você produzir a agricultura, né? É muito trabalhosa, né? É um serviço, é um trabalho artesanal. Sim. Nós não temos máquina que planta, que colhe uma mão, que embala uma mão. Então, assim, é muita mão de obra, né? Então, assim, realmente tem um custo, né? Uhum. Cuidado que Do tem. que uma máquina que você aperta um botão, na outra ponta sai o pacotinho já É. industrializado, né? Então, assim, as pessoas falam, mas hoje tá caro
hoje tá muito caro a batata, tá muito caro o mamão, tá cara a uva, não é. É problemas climáticos, problemas de chuva, né, que tá faltando no mercado e realmente sobe um pouco. Mas na próxima semana já vai ter outra fruta Uhum. que você pode substituir, que vai estar com um preço bom, Mas mesmo assim entendeu? é mais em conta do que outra Sim, mesmo do que a assim. embalagem, com Mas é essa certeza, né? barreira que a gente precisa quebrar É, nas pessoas, é. entendeu? Que na cabeça dele já tá no automático, Uhum. né? Então, assim, é por isso que nós temos o podcast para levar informação É, exatamente. quase que não tem, né? Não tem Uhum. muita informação desse ramo do agro, assim, popular, né? Pra dona de casa, pro filho, pro marido, para ver, né? Então, assim, a nossa ideia é levar informação cada vez mais para a dona de casa, né? Que é a que faz a compra no supermercado, que leva a saúde para dentro da sua casa, entendeu? E a mulher é reflexo disso, né, gente? Eu acho que, assim, hoje o papel da dona de casa, no sentido das escolhas, do que entra para dentro da despensa é muito importante. A sua família. Então, da consciência da Então. mulher nesse sentido, né? Da compra no supermercado. Porque, assim, eu falo, o pacotinho não chega sozinho na sua casa. Sim, Você sim, que faz a escolha lá no mercado entre comprar um mamão ou comprar uma bolacha. Não sim, sim. comprar, não vai ter. Então, exato. Se você não tem acesso àquilo, você vai diminuir o consumo. Então, eu não falo que eu não sou radical de falar não pode isso, não pode aquilo, de jeito nenhum, a gente pode tudo. Só que assim, a gente tem que entender que o que a gente deve consumir é isso. E esses ultraprocessados, eles podem entrar de vez em quando ali para matar a tua vontade, mas aquilo não tem que ser tua rotina. Tua rotina tem que ser isso daqui, entendeu? Tem que ser comida de verdade. Sim. Então, e a dona de casa, ela tem um papel crucial, porque se você, por exemplo, uma mãe com os filhos, né? Então, ao invés de montar uma lancheira ali, onde eu vou colocar um pacotinho de uma bolachinha pro meu filho, eu montar uma marmitinha ali, onde eu vou colocar um mamãozinho com iogurte, eu vou Sim. colocar um mamãozinho com uma granolinha ali em cima. Então, assim, eu faço escolha do que ele vai levar pra escola. Então, é só Já eu- começa desde pequeno, né? a consciência, né, em relação a paladar, a gente vai criando já desde a barriga, né? A mãe, ela consegue ter, a gente consegue fazer, vários estudos mostram que a gente consegue, conforme a alimentação da mãe, ela é baseada em alimentos muito doces, muito salgados, ultraprocessados, o paladar da criança vai ser voltado para isso ao Sim. longo da vida, né? A construção do paladar dela vai ser esse. E quando a gente fala numa criança que está sendo exposta ali precocemente a alimentos muito palatáveis nesse sentido de muito açúcar, muita gordura trans, né? Porque esses alimentos de pacotinho que eles têm basicamente é ali muita gordura e açúcar, que é o que traz paladar, Gostoso, aquela sensação. a palatabilidade do alimento, né? E aí essa criança ela fica acostumada com aquilo e Viciada. quando você coloca alguma coisa que tem um sabor mais leve, mais natural, fica ruim, É. entendeu? Mas Exatamente. entra também num outro contexto do bebê, né? A gente só tem vontade daquilo que a gente experimentou. Sim. Então, Você começa- quer dar essas coisas pro seu filho, É. evita, né? A criança O que ele gosta mais é da embalagem, do produto em si, ele não vai não, a gostar. criança não precisa Ah, disso Ele precocemente. vai gostar da fruta, É. vai gostar do natural, E né? o bom do mamão, né? Que a criança com 6 meses começa a comer papinha, Sim, né? é Muito. fácil, E a primeira mamão. alimentação dela, a Foi. papinha Mamão. normalmente é o mamão, né? Mamão. Foi mamão entra exatamente. muito bem. Entendeu? Muito bem. Mamão é tudo mesmo. Muito, Começa muito. desde os 6 Muito. meses que ele começa. 6 meses, Seis introdução meses. Com 6 alimentar. meses ela já começa a experimentar o mamão mais Exatamente. famoso do Brasil. Exatamente. E esse aqui eu vou falar pra você, viu? Ele tem um teor de açúcar que a maioria das crianças gosta. Gosta. Quem não gosta de comer mamão e experimenta o mamão da AGC, nós recebemos direto muito feedback falando do teor, né? É De diferente. Não, mamão sabor da que ele realmente, tem, entendeu? Então, assim, porque a gente leva desde um plantio, né? Olha, Até a gôndola do supermercado, nós temos um trabalho imenso, né? E a gente preza muito o sabor, né? A qualidade, o sabor, para dona de casa tá levando para seus filhos, para sua família, o melhor, pelo menos que é o nosso, que a gente sabe fazer, né? Que é mamão, mamão papai, mamão formosa. A gente tenta fazer o melhor possível, sempre estudando, sempre procurando novas variedades que possa melhorar, né? A fruta e tal. E a GC hoje, graças a Deus, tem um dos mamão, acho que é o mais famoso do Brasil, pela quantidade que nós vendemos aí, né? No Brasil todo, né? E bem conceituado, né? Então, assim, quem trabalha com a gente, supermercado começa a trabalhar com a gente, é difícil parar, olha que né? interessante, Difícil parar, interessante, né? exatamente, porque todo um trabalho, né? Diminui perda para o supermercado, a dona de casa que compra volta a procurar algumas marcas que nós temos, né? Nós temos a marca original, que é um solzinho, que é uma das mais famosas. Temos a marca Ouro. Temos a marca da Mônica também, né? Que é o personagem lá que encanta as crianças, né? E as mães procuram também
Por causa da Mônica. Por causa da Mônica. Aham. Então, assim, é mais um incentivo que a gente Interessante. pensou lá atrás para a criança. Vem o adesivinho da Mônica, tá, começa a experimentar e Interessar. começa a gostar da fruta, É né? interessante, porque é importante a criança gostar de mamão, né? Então, assim, já, como eu tô muito nessa fase de introdução alimentar, né? Tem uma bebê, né, que já tá ali nessa fase. Sua bebê tá A com quanto minha tempo? 1,9, né? Ela já come bem, já. Mas assim, eu tenho muitas mães, né? Então, às vezes, já aconteceu de falar, ai, minha filha não tá comendo mamão. Então, assim, já é a oportunidade de escolher um mamão direito, certo, da AGC e Qualidade. pronto. Com qualidade, que talvez seja isso que a sua criança Não, precisa. eu vou te falar pela minha experiência, tá? Antes de conhecer a GC, sim, comprava mamão aleatório, né? Normal. Simplesmente, vou no mercado e vou comprar um mamão aleatório ali, o mais bonitinho. Depois que eu conheci a GC, A régua hoje eu vou para procurar o mamão da GC no Supermercado. mercado, porque eu sei que o padrão de qualidade, assim, não tem erro. Eu vou abrir um mamão e o mamão tá sempre gostoso, Sim. né? Então a régua subiu mesmo, porque assim, agora realmente assim, tento procurar. Eu até sempre pergunto pro Alexandre, já que você tá entregando ali na minha região, para descobrir onde é que eu vou conseguir o mamão da AGC, porque eu sei que Sim. não tem erro. Você, muito pessoal, bom. que for no supermercado e não tiver uma mão, vai lá no caixa, pega o Reclama. papelzinho lá e fala, quero mamão da empresa AGC Fruta, o mamão mais Reclama. famoso do Brasil, viu? E assim, na verdade, depois, né, de conhecer mais sobre o processamento, tudo, você vê que a gente só olha ali o alimento, né, comprar mamão. A gente não sabe todo o por trás desse trabalho envolvido, desde o plantio, da colheita, da higienização, da embalagem. Sim. Tudo isso é um cuidado diferenciado que a GC traz aí para fruta e que reflete isso na qualidade realmente do que a gente recebe em casa, né? Aqui a fruta, assim, no geral, fala que é muito genérico, né? Fruta é fruta, né? Uhum. Fruta serve só para te deixar bem, né? Fruta serve para funcionar o intestino, fruta serve para melhorar sua pele e tal. Só que tem que tomar muito cuidado com frutas, porque assim, como tem profissionais de toda forma, né? Em cada setor, na fruta também tem. Então, assim, a gente estamos 22 anos no ramo, né? E assim, nós estamos certificados, nós trabalhamos dentro das legislações, né? Então, assim, eu vou comprar aquela fruta ali que é mais barata, mas tem que ver como foi embalado, o que passou de defensivos agrícolas, se está registrado na Anvisa ou não. Então, assim, a gente tem todo um laboratório e todo um organograma, né? Desde da primeira mudinha que é feito até a colheita, a embalagem e chegando no supermercado, né? Então, assim, nós temos toda a certificação, rastreabilidade, né? Todas as certificações necessárias que o país e o exterior pede, nós temos, entendeu? Assim, então, hoje nós estamos nos maiores supermercados justamente pela credibilidade do que o supermercado está vendendo a seu cliente final, Sim. entendeu? Então, tem todo um processo. Não vai atrás de fruta só atrás de preço, entendeu? Porque a embalagem de uma industrializada cria uma marca muito forte. Hoje nós temos várias marcas muito fortes. A fruta também tem isso. Porque, assim, tem todo um trabalho para chegar uma fruta né? saudável na sua casa. Você não dá qualquer tipo de fruta para sua filha, para seu bebê, que, assim, tem alguns riscos, né? Mas que a fruta faz bem, faz. Faz, Entendeu? faz. Muito. Monique, eu gostaria que você explicasse um pouco agora sobre a saúde intestinal, né? Sobre fruta, legumes, né? Principalmente o mamão, né? As pessoas têm sim, acha que mamão é bom para o intestino. Eu queria que você explicasse isso aí para tirar. Tem trauma, às vezes, com mamão, né? O Tem mamão vai soltar meu trauma. intestino. O mamão vai soltar muito intestino e tal. Explica um pouco, como você é especialista nessa área aí, né? Explica um pouco para o nosso público aí sobre saúde intestinal. Hoje, gente, a saúde, né, do nosso organismo todo, ele está muito vinculado com a nossa saúde intestinal. Então, quando a gente consegue relacionar hoje doenças neurológicas, doenças voltadas aí, doenças autoimunes, todas relacionadas com a parte ali de desequilíbrio do nosso intestino. Então, eu falo que a coisa que a gente mais deveria se importar é com o nosso intestino em relação a começar tratando a saúde. A gente vai começar a olhar pelo teu intestino. Então, hoje, quando um cliente chega lá para me procurar, para buscar saúde, o primeiro olhar é sempre para a saúde digestiva e intestinal desse paciente. Então, a ideia é que a gente sempre tenha ali uma microbiota em equilíbrio para que a pessoa consiga comer de tudo e sentir-se bem. Só que hoje isso não acontece, né? A gente tem inúmeros casos de pessoas que sentem
que sentem má digestão, aquela sensação do estufamento, do empachamento, né? Não consegue, às vezes, limita para uma prática de atividade física, uma situação onde a pessoa faz ali uma situação de pré-treino, espera 1 hora, 1 hora e meia, chega para treinar e chega como, Babi? Chega mal, chega inchada, ai, não tô bem, não quer fazer abdômen. Enfim, Por conta da sensação. sensação ruim. Então, ou então, quando começa o exercício, tem que parar, porque aí já alguma coisa aconteceu ali, correr alguma pro banheiro. reação e tem que, entendeu? É desagradável também A gente para tem muitos pro casos. aluno Sim, isso, sim. né? Então, assim, tem que tomar cuidado, tem que ter uma atenção com a alimentação pré-treino também. E aí é um contexto todo, né? A gente fala que uma alimentação pré-treino vai conseguir me direcionar para que eu tenha performance e conforto no meu treino, né? Que eu não sinta ali aquela sensação de eructação, de ficar ali subindo um solucinho, ou de uma sensação ali de gases, desconfortável. Mas é o contexto do dia dela, é o contexto da alimentação dela e como está essa microbiota intestinal que vai dar a regra aí, né, de como eu vou me sentir ao longo do dia. Então, quando a gente pensa em saúde intestinal, pensando em frutas, legumes e verduras, eu até estava comentando com eles aqui. Muitas vezes, a microbiota do paciente, ela tá tão em desequilíbrio que eu tenho que restringir alimentos saudáveis, Sim. como folhas, por exemplo. Então, você fala, não, folha é saudável para todo mundo. Nem para todo mundo. Tem pacientes que têm síndrome do intestino irritável que quando comem um prato de salada, distendem e ficam uma dor absurda Nossa. abdominal. Então, é o Não tipo de... sabia. A fibra ali daquele alimento não é legal na fase ali na fase aguda ali da doença, né? De doenças intestinais em fases agudas, a gente acaba restringindo a questão das fibras. Quando a gente pensa especificamente no mamão, por exemplo, o mamão ele entra como um contribuidor para isso, né, no sentido da saúde intestinal, porque ele tem ali, além das vitaminas, dos minerais, a gente tem os antioxidantes, a gente tem a questão da enzima, principalmente a papaina, que ajuda no processo digestivo. A gente coloca muito o mamão como uma fruta para café da manhã, mas o mamão é uma excelente fruta para pós-refeição. Sobremesa, Pós-almoço, pós-jantar, para sobremesa, porque ele vai ajudar na digestão proteica ali daquela refeição. Então, aquela sensação, às vezes, das pessoas, né, de empachamento pós comer, por exemplo, um pós-churrasco. Uma ótima fruta seria um mamãozinho para ajudar na digestão ali daquela carne. Então, as pessoas acabam relacionando o mamão num contexto, né, de fruta para meio do dia, mas ela encaixa muito bem pós-refeição para diminuir essa sensação de empachamento por ser rico em papaina. A papaina é uma das enzimas que a gente coloca, às vezes, em fórmulas, né, em fórmulas de enzimas digestivas, onde a gente faz um blend para o paciente, a gente insere a papaina. E a gente tem naturalmente isso no mamão. Então, eu posso gastar menos inserindo isso na rotina e trazendo esse benefício para o meu corpo constantemente, né, de uma forma crônica, onde eu não vou precisar, por exemplo, usar ali uma cápsula que eu tenho um alimento fazendo o mesmo efeito, entende? Eu já pensei outra coisa aqui. Eu já falei, um pós-almoço, aquela pessoa que é louca por um doce, já põe ali um mel no mamão e ó, pronto, sobremesa. No mamão da Gisele não precisa nem de mel. Não precisa. Vai enjoativo, Te garanto. hein, porque vai ficar muito doce, hein? Te garanto, só se precisar de caloria, a gente colocaria o mel, entendeu? Mas se precisar só de doçura, eu te garanto que não vai precisar nesse mamão. Muito bom. É isso aí. Mas a fruta, o mamão especificamente, ele entra nesse contexto aí de melhorar digestão, processos digestivos, né? E quando a gente pensa em saudabilidade dessa microbiota intestinal, a gente pensa num contexto mesmo de alimentação natural, né? No seu cardápio, na sua orientação com o paciente, você inclui muito mamão? Ah, sempre Inclui. tem. Inclui. Sempre tem. O meu tudo. tem. O sempre meu tem. tem. E eu tenho, assim, ó, 3 frutas que eu sempre incluo nos meus planos alimentares: o mamão, o abacaxi e o kiwi, tá? Porque as 3 têm ação ali sobre a melhora da parte digestiva e de intestino. Então, essas 3 são minhas queridinhas para melhorar a saúde gastrointestinal. Certo. Então, o mamão e o abacaxi, eles vão entrar ali com essa posição no sentido de digestão. E o kiwi, ele é uma fruta que ele é rico em mucina, né? E isso melhora uma proteção que a gente faz do nosso trato digestivo ali com um muco. A gente tem um muco protetor ali no nosso estômago, esôfago, intestino, e o kiwi contribui com isso também. Então, são 3 frutinhas, assim, aliadas da saúde intestinal,
tá? Legal. E quando a gente pensa em saúde intestinal voltada para constipação, por exemplo, o mamão é uma excelente alternativa, né? Tem a questão da enzima e da fibra aí contribuindo para a melhora da função intestinal. Então, pessoas muito constipadas, a primeira dica que eu falo é comece o dia com água, né? Porque a água é um fator limitante aí dentro de um quadro de constipação. As pessoas falam, eu não vou ao banheiro, mas também não tomam nada de água. E aí, às vezes, tem uma ingesta boa de fibras ali, de frutas na alimentação, mas não tomam nada de água. E não há Cristo que vai fazer esse intestino funcionar. Sim. Então, a gente tem que colocar água ali. Então, começa o teu dia já com um copão de água. 2 copões de água. E aí, na sequência, hidrate novamente o seu corpo com fruta, né? Então, começar o teu dia num café da manhã ali com uma porção de proteína, uma porção ali de carboidrato vindo de fruta é a melhor das alternativas. O seu café da manhã não precisa ter pão todos os dias, né? A fruta, ela entra como uma opção. A maior parte das frutas, são fontes de carboidrato. E aí, a gente tem... dentro do contexto ali de uma refeição equilibrada, no café da manhã, a gente tem uma proteína, uma fonte de gordura e uma fruta com uma fonte de carboidrato, é o melhor café da manhã que você poderia ter. Então, você está contribuindo ali, você está começando o seu dia tomando água, hidratando já o seu corpo. Novamente, você coloca ali vitaminas e minerais vindas das frutas. E água, porque a gente tem muita água na fruta também. Bastante. Então, é mais uma forma de a gente conseguir hidratar o corpo, além dos benefícios voltados aí para antioxidantes, de todos os nutrientes ali que estão escondidinhos dentro da fruta, que trazem inúmeros benefícios para cabelo, unha, pele, para a saúde de maneira geral, né? Sim, sim. E qual a porção de fruta que a pessoa pode comer, principalmente mamão, assim? Uma bandinha de mamão, assim, olha isso, pessoal. Olha a coloração desse mamão aqui, ó. Dá água na boca. Dá água na boca. A gente vai comer mamão depois desse podcast. Vamos fazer algumas dicas Acho aqui de justo, como acho comer o mamão rápido e fácil aqui. Hein? E assim, qual a porção Porção. ideal? 100 gramas, uma bandinha, sei lá, assim, 200 gramas, 150 gramas? Alexandre, tudo depende de objetivo, de paciente. Mas vamos falar assim, para uma pessoa que está buscando saúde e equilíbrio na alimentação. Uma bandinha dessa de mamão, a gente está falando aqui entre 170 e 200 gramas, né, de porção da fruta. Isso aqui tá excelente, como uma dose de carboidrato para o seu café da manhã. Tá? Então, a gente está falando aqui numa quantidade de carboidrato ali entre 20 e 25 gramas, o que está perfeito dentro de um planejamento alimentar voltado para emagrecimento, por exemplo, para um planejamento voltado para saúde, equilíbrio. Se eu fosse buscar, né, uma alimentação voltada para ganho de peso, uma pessoa que está desnutrida, talvez, por uma condição de saúde, a gente poderia colocar uma porção um pouquinho maior, né? E aí, quando a gente vai falar de índice glicêmico, de carga glicêmica, disso, o que me importa é o que vai acompanhar esse mamão, né? Eu vim falando até no carro com a Babi sobre isso. A questão do índice glicêmico, ela é pouco importante se ela tá dentro, se o alimento está dentro de um contexto com outros nutrientes, por exemplo, com proteína e gordura. Então, quando eu monto um café da manhã para o paciente, eu sempre vou me preocupar de ele não comer só o carboidrato, ele não vai acordar o corpo dele só com o carboidrato, ele vai acordar o corpo dele com proteína, gordura e carboidrato. E nesse contexto, se eu comer um pouquinho a mais de mamão ali, não tem problema. Agora, se eu comer isoladamente ali, no meio do dia eu resolvo comer um mamão, tá tão gostoso, vou comer mais outro mamão. Aí isso tem um impacto sobre glicemia, e isso já não é interessante para a saúde. Então, eu sempre falo, vincule a fruta em refeição, né? Num contexto. Comer ela no meio do dia é uma opção? Sim, eu posso pegar uma bandinha de mamão e comer no meio do dia. Mas o que eu vou fazer para controlar ali a digestão dessa glicose, desse carboidrato que tá ali da frutose que tá ali no mamão? Colocar uma fibra. Então, eu posso pegar, tirar a sementinha ali do mamão, jogar uma sementinha de chia, uma farinha de linhaça, um psyllium, e aí eu consumo essa fruta com um pouquinho de fibra, onde eu lentifico a absorção desse carboidrato. Eu achei tá? engraçado uma coisa que você falou. Uma pessoa que quer emagrecer, pega uma bandinha dessa. Uma bandinha dessa. É uma bandinha dessa. Falar que Eu vai posso passar comer, fome, por exemplo, não passa comendo. fome, Não, gente. não. E aí, assim, se você tá pensando em saciedade, o que você pode fazer, né? Uma pessoa que gosta de se sentir realmente... Eu falo, né? Faz a experiência de tomar um café da manhã onde você come pão com manteiga e café com leite. E faz a experiência num café da manhã onde você vai comer meio mamão desse e com 2 ovos. Eu O tenho tempo experiência. de horas que você... Muito o mais saciada. intervalo que você fica sem comer é muito maior quando você faz 2 ovos e uma mão do que quando você faz café com leite com pão. Se a gente for colocar em termos de valor calórico, fica parecido. Tá igual. Tá igual. Mas metabolicamente aquilo é recebido de uma forma diferente para o corpo. E aí a secreção hormonal faz com que o meu controle de fome fique muito melhor.
entendeu? Eu era esse exemplo. Eu achava que eu não conseguiria viver sem pão. O quê? Ou se vive, vive Vive bem, bem, né? muito bem. Sem fome. Pessoal, por isso que eu achei engraçado. A Monique falando, uma bandinha dessa, olha o tamanho. Às vezes eu tenho certeza que o consultório dela, ela vai pegar ali a pessoa. Ah, eu quero emagrecer. A pessoa come muito abaixo, muito menos. Entendeu? as Nossa, pessoas eu têm vou medo. comer tudo isso? Tem medo disso. É. Se você tem medo de falar, não, mas mamão tem muito É carboidrato. claro, porque Eu ela não- tava comendo uma torradinha. Agora, um mamão, você vai comer tudo Exato, isso. mas quando ela pega Pra 2 emagrecer. torradinhas, ela faz, por exemplo, a mesma quantidade que uma bandona Sim, dessa de mamão. mamão. É. E fica Só muito que mais saciada. infinitamente mais nutrida, Sim. né? Com nutricionalmente, assim, ela tá muito melhor do que as 2 torradinhas que ela tava comendo ali, entendeu? Em termos de saciedade, de saúde intestinal, digestiva, alimentação da microbiota intestinal. A gente tem, né, a qualidade dos filos de bactérias que a gente vai colocar no nosso intestino, ela é dependente do que a gente escolhe como alimento. Então, assim, quanto mais eu alimento as minhas bactérias com alimentos ultraprocessados, onde tenho muito conservante, muito espessante, a característica das bactérias, ela vai ficando de acordo com aquele alimento que ela vai recebendo. Quando a gente alimenta com alimentos como esse, né, frutas, verduras, legumes, a qualidade da nossa microbiota, ela fica com bactérias boas, com bactérias protetoras da nossa saúde. Então, se você pega, né, se a gente extrai ali o microbioma de uma pessoa que come muito ultraprocessado e o microbioma de uma pessoa que come alimentação de verdade, comida de verdade, essa característica de população bacteriana é infinitamente melhor para Sim, sem dúvida. prevenção de saúde, prevenção de doenças crônicas, desculpa, do que uma pessoa que come ali os ultraprocessados. A característica das bactérias do nosso intestino, elas refletem muito do que a gente pode desenvolver de doenças. Então, quando você tem essa característica melhor de fermentação de bactérias ali recebendo fibras solúveis, quando a gente come, por exemplo, aqui no mamão, a gente come ali a fibra do mamão, a gente vai fermentar um tipo de bactéria ali, vai fermentar aquela fibra solúvel e vai liberar para o nosso organismo uma substância que chama ácidos graxos de cadeia curta. São 3 ácidos graxos de cadeia curta, principalmente, ali, que vão exercer o papel de saúde intestinal. E um deles, que é o butirato, ele tem uma ação anti-inflamatória para o intestino. Então, a gente pensa, né, que uma fruta, simplesmente estou comendo carboidrato. Não, eu estou exercendo uma ação anti-inflamatória para o meu corpo, entende? Por conta da microbiota que vai fermentar aquele alimento e vai liberar uma substância anti-inflamatória para o meu corpo. E as Então, é pessoas estão muito... muito inflamadas hoje em dia. Então, Exatamente. Esse é o remédio. É muito literalmente. além de simplesmente comer a fruta por ser carboidrato. É comer a fruta porque ela tem o carboidrato e inúmeras outras coisas que vão trazer saúde para você. Sim. Meu, que aula, hein? Parabéns, vocês são demais, hein? Agora, Monique, qual que é? Eu queria que você explicasse esse mito aí do papaya, do mamão, né? Que a pessoa fala, se eu comer o papaya vai me soltar o intestino. Esqueci de falar disso. Como? Explica aí pra gente quebrar esse mito que não existe isso aí, Aham. né? O mamão é um remédio pro teu intestino, né? Uhum. Se vai soltar seu intestino ou não, é porque você tá fora do seu relógio biológico aí, né? Explica pra gente aí, já que você manja tanto disso aí. Assim, o mamão, ele é uma fruta que algumas pessoas têm sensibilidade, né? Então, algumas pessoas podem sentir um trânsito intestinal mais acelerado quando consomem mamão. Mas eu digo que essas pessoas que já têm essa sensibilidade são fortes candidatos a que eu diagnosticaria ali com algum probleminha ali de equilíbrio de microbiota, sabe? Que teria que fazer um trabalho para a saúde intestinal. O mamão, ele é uma fruta que não necessariamente vai soltar o seu intestino. É uma fruta que, dentro de um contexto de uma alimentação saudável, ela vai equilibrar a saúde do seu intestino. Se você tá tendo piriris constantes, né? Independente. Com certeza, essa pessoa que come mamão e tem piriri, ela não tem piriri só com o mamão. Ela Sim. tem esse desconforto, né, de ter um quadro aí de diarreia, de soltar o intestino mesmo com outros alimentos. E aí ela precisa de cuidados extras. Não é o mamão que está sendo o grande vilão ali. É o contexto da microbiota dela que precisa ser melhorado, entende? Então, é tudo tolerância. A forma com que eu como, né, se eu vou associar isso às vezes com muita fibra, com muita gordura, é o contexto que esse mamão tá inserido e, assim, a particularidade do indivíduo, Você sabe? quase não come também, né? Porque assim, se você come todo dia, você acostuma teu intestino também. Tem isso também ou não? Tem.
alimentos que são, por exemplo, quando a gente vai viajar, né, e a gente come ali uma coisa muito específica que você não tem hábito, às vezes você tem um Sim. desconforto intestinal, o corpo recebe aquilo de uma forma meio estranha, sabe? Isso pode acontecer também com o mamão. Não deveria, porque deveria ser uma fruta que deveria entrar todos os dias na alimentação do brasileiro, porque a gente tem isso muito disponível, né? Não era nem muito nessa questão do mamão. Nunca chegou assim, aluno pra mim, ai, solto, não. Na verdade, é sempre a questão da prisão de ventre, né? Porque o mamão auxilia. E assim, não é que é de imediato também, não, né? Não, é que assim, Tem como, essa questão. como o mamão auxilia na melhora da constipação, por ser uma fonte de fibra, as pessoas relacionam ele, como ele ajuda as pessoas que têm ali o Eu intestino acho que é muito preso. da cabeça, acho. Ah, eu não posso comer porque o meu intestino já é meio que solto, sabe? Então, se eu comer, vai tem esse desandar. mito aí, Exato. ouve É, muito esse eu mito acho aí, que né? vem mais por isso, É. porque como ele ajuda quem tem prisão de ventre, aí sabe, a mente da pessoa, eu não sei, porque pra mim, geralmente, as pessoas chegam dessa forma. Ai, come uma mamão, ai, se você tá assim, ai, tá preso. Não, come mamão, come mamão. É. E não é que vai comer mamão e vai soltar, não, viu? Não, não é Tem assim. tem outras É- questões aí. Não, é todo um contexto da alimentação. O mamão é uma ótima fonte de fibra, mas ele não é super lotado de fibra assim pra te gerar um piriri. Entendeu? Entendi. Então, use na rotina, sinta essa sensibilidade e procure auxílio de um profissional se você realmente está tendo esses quadros aí desse desconforto abdominal com mais frequência. Você tem que procurar um profissional para te ajudar. Legal. Bárbara, vou usar aqui você agora, como você é mãe, né? Aham. Tem uma bebezinha nova. Eu também, viu? Ela Ah, é? Eu, Você tá eu, com- eu que puxei o 3 carro para aninhos, ela. né? É verdade, A Manu tem você É, eu três. acompanho A Manu. a doutora aí, eu vejo ela fazendo umas artezinhas lá, mó Com a barato, Manu. né? Muito ela é legal, uma né? artista, realmente. Assim, do que a gente já falou lá atrás um pouquinho de responsabilidade alimentar, né? Uhum. Ter confiabilidade na marca. Perguntando assim mais genérico, né? Sim. Você já sabia disso? Que precisava ter que a fruta precisa ter marca também, do jeito que Não. foi produzida, Não. para você escolher o melhor alimento para sua filha? Não, eu sempre, assim, eu quero que minha filha descasque mais, né, desembale menos. Isso eu sempre tive porque eu, né, sou a seguidora da Monique, normal, né? Mas essa questão de tanta confiança numa marca que você me passou hoje aqui, que antes a gente fez um briefing, assim, para entender como que funciona a empresa, jamais. Esse cuidado, nunca. Nunca, nunca. Mas assim, realmente, eu até relacionei que minha família vem do café. Você comentando assim, e aí, e assim, eu sendo crua no assunto, aí eu linkei, eu falei, realmente, vocês estão de parabéns, porque uma marca que quer que as pessoas entendam como funciona, que gera vídeos, tenta ter essa conexão com a mulher, a dona de casa. Assim, me surpreenderam demais, né? Então, assim, todo o processo, todo o cuidado, o que você falou do plantio, enfim, que não é só máquina, é clima, é tudo, realmente, foi muito especial. Eu nunca parei para imaginar isso. A gente Realmente, não pensa nisso, né, quando a gente nunca, compra. nunca. É, Eu vou no não mercado, eu vejo lá, eu nunca me liguei em selo. Só assim, na importância de comer a fruta. Eu quero que a minha filha coma fruta, eu quero comer fruta. Igual eu falei, eu já troquei o pão. Isso tá muito estabelecido na minha rotina, no meu cardápio, tá? Porque não é dieta, né? Dieta a gente faz por um tempo. Então a gente tem que se alimentar bem ali sempre. Sim. Mas essa importância do selo, da qualidade da fruta, eu fiquei bem surpresa. Foi digamos assim, um tapa na cara, tá bom? Hoje, assim, dos podcasts que a gente fez com os compradores, né? Gestores de hortifruti do supermercado, eles buscam isso também, né? Eles querem a segurança alimentar para o cliente final, né? Que é a dona de casa que está todo dia na loja dele, né? Uhum. Então, assim, hoje a informação tá chegando já, Importante. tá fácil, né? Hoje a dona de casa consegue nas nossas redes sociais, né? A GC Frutas, consegue achar lá o vídeo do plantio, o vídeo do Olha. fazendo a muda, o vídeo processando a fruta, embalando, né? Caminhão próprio refrigerado para a fruta chegar geladinha na temperatura certa ao supermercado para não quebrar a cadeia de frio, para durar mais, para quando ela levar para a fruteira dela, a fruta durar 2, 3 dias, né? Que o ponto certo de comer, né? Para ela voltar no supermercado e comprar novamente, né? Porque ela tem que comer a fruta, não deixar estragar na fruteira, né? Sim. Exatamente. Então, tem assim, que comer. a AGC tem uma preocupação muito grande nisso aí, né? Então, assim, pessoal, n- não é porque é fruta, mas fruta tem que ter marca. Porque tem muitos produtos defensivos que são passados fora da hora, fora da época, entendeu? E isso aí pode vir
dar um problema futuro, né? Eu já comprei produto, assim, já no mesmo dia, quando eu vou olhar, tá... Assim, já fiz isso muito, assim, bastante. Bastante, assim. Igual eu te falei, eu não tinha essa dimensão toda. Esse Hoje, cuidado do hoje Alexandre vai ser me diferente. explicou desse cuidado dos defensivos, né, agrícolas que têm que ser usados em larga escala, não tem o que fazer, mas o cuidado que uma marca como a AGC leva em consideração no sequenciamento, né, de quanto tempo eu posso fazer a colheita depois da aplicação, Sim. a higienização que isso sofre depois para a gente receber em casa, isso não tem quando o processo não é controlado, né, quando a gente não tem um processo controlado, quando você compra ali aleatório em uma mão qualquer no mercado. mas vocês fazem um baita de um controle, né? A gente tem profissional para cada área lá, né? Exatamente. A gente tem consultoria, né? Tem as certificações, né? Então, assim, tudo é produzido conforme tem que ser, entendeu? Então, assim, mas aquela semana precisava produzir mais, colher mais, forçar a colheita, tudo. Não. A gente tá sempre trabalhando dentro dos planejamentos que está sendo feito no decorrer daquele mês, né? Entendeu? Então, assim, no decorrer da safra, no decorrer do dia a dia que a gente vem conversando com os supermercados finais também, né? Que é hoje a nossa vitrine, né? Então, assim, a AGC tem muita preocupação nisso, né? Hoje a gente usa alguns defensivos agrícolas, tudo dentro das normas, né? E também voltado muito ao biológico, né? O que é o biológico? São as próprias pragas da natureza que você consegue implementar no seu plantio para defender as outras pragas, entendeu? Então, assim, uma praga come a outra, a gente tem as armadilhas, onde você coloca copinhos e coloca lá Basicamente para manter o um equilíbrio cheiro ali. pro mosquito e lá. Então, E assim, assim você consegue controlar mais essa questão da pulverização também, né? você Então, consegue diminuir diminuir pulverizações, Pode. né? Diminuir a fruta chegando com mais qualidade, né? Com mais segurança alimentar, né? Sim. Porque a gente fala muito em saudabilidade lá, né? Que o nosso negócio é ser diferente, né? Então, sempre tá trabalhando nisso aí, né? Então, assim, hoje a AGC Fruta, como eu te falei, é bem conceituada, né? A Monique já conhece já um ano aí, eu acho, aí, já começou a indicar os pacientes dela. Quero que você indique aí pros Muito, com seus certeza. alunos aí, que mamão tem marca, né? Pra Com gente certeza, foi muito esclarecedor. continuar levando essas informações aí pra dona de casa. Sim, eu tenho certeza que a maioria não tinha ideia, não tinha essa dimensão Não tem toda. mesmo. Pode ter certeza que eu vou repassar, sim, porque informação boa tem que ser Tem que ser compartilhada. compartilhado, é isso aí. Monique, como que os estudos têm ajudado a mostrar de forma prática, compreensível, que a alimentação saudável transforma a verdade e a saúde das pessoas? Hoje existe uma corrente, né, de pesquisas científicas sendo feitas para avaliar a microbiota das pessoas e relacionar isso à saúde ou à doença, né? Então, hoje, o que os estudos mostram é que a relação de uma alimentação saudável no sentido da comida da terra, né, de uma alimentação equilibrada, voltada aí para alimentos com características anti-inflamatórias, uma dieta limpa, ela está totalmente direcionada, relacionada com a saúde desse intestino, com a qualidade das bactérias que esse intestino vai ter. E isso vai refletir, por exemplo, no controle de doenças, por exemplo, vamos falar de doenças neurológicas, né, importantes, né, de esquecimento. A gente tem um caso muito bom que eu lembrei agora do consultório, de um quadro de desbiose tão importante de uma paciente, onde ela tinha confusão mental. Ela tinha um quadro de confusão mental e ela estava sendo diagnosticada como uma Demência? demência. Ela estava sendo diagnosticada como uma demência precoce, uma mulher de uns 55, 56 anos. E ela tinha um quadro intestinal absurdamente desequilibrado, desequilibradíssimo. E aí, quando ela chegou, eu estava com aquele diagnóstico médico, né? Levei em consideração aquele diagnóstico médico, mas solicitei alguns exames para a gente investigar outras coisas, deficiências nutricionais. E o meu olhar sempre, né, quando a gente pensa em saúde, é para o intestino. Falei, vou cuidar desse intestino dessa pessoa e vou fazer a reposição ali de algumas vitaminas importantes. A gente fez um acompanhamento dela durante 3 meses. E na consulta, na primeira consulta, eu via ela, a gente chama isso de brain fog. Parece que é uma névoa na cabeça da pessoa. A pessoa tá falando com você e, de repente, ela some daquela conversa.
E isso está relacionado, esse brain fog, ele está relacionado muito com com o desequilíbrio da nossa microbiota. A gente pode ter uma relação disso com o nosso intestino. Então você fala, cara, o que tem a ver cérebro com intestino? Caramba, E tem Extremo. tudo a fiquei ver. surpreso Tem agora. tudo a ver. Fiquei curioso, hein? Exatamente, mas tem a qualidade das bactérias, quando a gente tem um super crescimento bacteriano ali, de bactérias que não são interessantes para o nosso organismo, a gente tem uma relação direta com o nosso cérebro, onde a gente pode desenvolver esse quadro de brain fog por um super crescimento bacteriano inadequado no nosso intestino. E aí ela fazia esse brain fog, ela sumia da conversa. E aí eu chamava, a gente tava falando sobre isso. Ela, ai, desculpa, tá vendo? Eu tô com esse esquecimento e eu não sei o que tá acontecendo. E aí eu não relacionei na época a isso, né? Eu fiquei com um diagnóstico ali de uma demência precoce. Mas fui investigar ali e tentar tratar o intestino dessa paciente. Aí ela começou a fazer reposição de vitamina e a gente só trabalhando. Impermeabilidade intestinal, então assim, um intestino que não está saudável, a gente chama ele de um intestino que é um intestino gotejante. Ele deixa translocal que não tem que entrar para nossa corrente sanguínea. E aí comecei a trabalhar em barreira intestinal, apertar aquele intestino, dar nutrientes para aquele intestino ficar mais forte. E aí ela volta numa segunda consulta, melhor. As vitaminas, ela falou, nossa, acho que as vitaminas me deram um up, tô me sentindo mais disposta, até parece que a minha confusão tá um pouco melhor e tudo mais. Volta numa terceira em consulta, depois de uns 2 meses, deu um pouquinho mais de tratamento. Ela falou, Monique, eu tô curada. Ela falou, eu não tenho nada disso. A gente tem um teste hoje, né, dentro do que a ciência traz pra gente, a gente tem um teste para descobrir SIBO, que é esse supercrescimento bacteriano, que é um teste de expiração ali de gases, que a gente consegue ver o quanto que a gente tem de crescimento bacteriano ali acontecendo desordenado na nossa parte intestinal. Eu não cheguei a solicitar esse exame para ela. Mas dentro do que a gente teve de evolução ali do quadro, estava totalmente ligado ao desequilíbrio da microbiota intestinal dela. Ela saiu, ela continua indo ao consultório, tá normal, foi ao médico, fez de novo os novos testes. O médico falou, não, realmente não é uma demência, tá me fugindo a palavra. Uma demência precoce, tá tudo bem, você tava ali, acho que talvez com uma deficiência de B12, relacionou só uma deficiência de vitamina. Mas, na verdade, era um quadro intestinal totalmente desequilíbrio que estava refletindo na saúde do cérebro dela. Por isso a importância da medicina integrativa. Né? Exato, e aí a gente volta a falar, né, sobre áreas integradas, né, como é importante essa troca, né, de informação entre a nutrição, que eu sempre falo, gente, a nutrição, ela é a base dos problemas e das soluções dos problemas, né, a gente vai colocar ali, você vai ter a doença ou a melhora daquela doença ou a cura até daquela doença com a nutrição. Sem a nutrição, você pode usar o tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso ele é super importante. Só que muitas vezes ele vai tapar um sintoma. Ele não vai resolver a causa. E quando a gente trata com a nutrição, com a mudança de estilo de vida, não só com a nutrição, por exemplo, com uma ação anti-inflamatória, com exercício exerce sobre uma pessoa, a gente tem a melhora do problema, né? A raiz do problema a gente trata. E aí a gente não fica tapando só com a peneira. Porque quando a gente entra com uma medicação ali, por exemplo, para uma gastrite, se a gente não resolve a base do problema, ele vai melhorar enquanto ele estiver tomando. Mas depois vai voltar, o quadro vai voltar, ele fica nessa recidiva o tempo todo. Então, hoje, a nutrição funcional, uma nutrição bem feita, ela consegue tratar a causa do problema. Então, as pessoas conseguem resolver os problemas delas com a mesa, né? Com o que elas vão colocar para dentro da boca. Então, é aí que mora a necessidade das pessoas entenderem o quão importante é o processo da alimentação. Não é só prazer, né? Não é só o comer o que eu quero, é comer o que eu preciso, o que o meu corpo precisa, né? Então, nossa, que legal. Isso é bem importante. E tem alguma descoberta aí que a tecnologia, os estudos sempre muito avançado, né, na área da saúde aí? Tem alguma descoberta recente sobre intestino, alimentação, forma de recomendar alimentos? Sim, ó, eu acho que é uma coisa que talvez ninguém, assim, ninguém não, né? O pessoal da área da saúde já conhece, mas uma coisa que pode ser novidade aí para o público leigo é a importância dessa microbiota intestinal, né? Tanto que eu falei disso hoje aqui no podcast, mas o grau de importância disso, onde a gente tem pessoas que têm uma microbiota, por exemplo, um paciente acamado em um hospital onde está desordenado, resistente a todos os tipos de antibiótico possíveis e imagináveis, com quadros ali de infecções repetidas. A gente hoje trabalha com transplante de microbiota fecal, né? Então, a gente transporta uma microbiota saudável para o indivíduo que está ali totalmente debilitado. Então, a gente fala em transplante fecal, né? Para fazer uma melhora de uma microbiota de uma pessoa que está ali morrendo sem um auxílio ali de nenhuma outra medicação para conseguir tirar ele daquela situação. Entendi. É uma coisa muito maluca. Isso está sendo feito já
é difícil, né? Algo bem, são lugares bem específicos, mas já existe isso. Existe o transplante da microbiota para uma outra pessoa, entendeu? Você tira de uma pessoa saudável Sim, e aí coloca numa pessoa que tá ali muito debilitada. nem imaginava. Ah. Que descoberta essa daí. Pois é, hoje o olhar da medicina está muito voltado para essa parte de intestino, né? Então, a gente foca tanto nisso, nós falamos tantas vezes hoje no Sim. podcast, porque realmente a saúde do corpo está muito relacionada com a saúde intestinal. É. E assim, o nosso intestino, eu falo que é o maior contato, né, com o meio externo é o nosso intestino. Porque é ele que vai receber e processar ali tudo que a gente está colocando para dentro da nossa boca. E as pessoas hoje cuidam um pouco disso, né? Ah, As olha, pessoas deveriam se importar mais com esse que detalhe. baita informação isso daí. É impactante Não essa, é? né? Impactante, cara. O Então, intestino... cuidem da alimentação de vocês, do intestino pessoal, de o vocês. intestino é tudo, hein? Né? Pra levar uma saúde. Aquele que vai distribuir as vitaminas no corpo, né? Os Absorção minerais, de tudo, né? A seleção do que deve ou não ficar pra gente é Nossa. ali. A peneira é ali, né? É uma peneira. Exatamente. Ele que vai mandar pro músculo, que vai mandar ele pra Exato. corte sanguínea, enfim. Isso aí. Ótimo, excelente. Ô, Bárbara, como que você coloca a sua rotina, pré-treino, lanche, recuperação de pós-treino, né? Para você e para os seus alunos, assim, você indica alguma refeição ou incluir mais fruta? Como que é a rotina aí que você conversa com eles? Depende muito do aluno, né? É muito individual essa parte, porque tem aluno que vai reagir bem comendo uma porção maior ou menor, enfim, depende muito também do horário, né, que esse aluno treina. Treino, né? Tá? Então, assim, a minha rotina hoje, por exemplo, eu associaria eu acordo e já treino, né? Então é só ali um cafezinho rápido e vambora pro treino, porque não tem como, né? Então a minha refeição é à noite, que vai me sustentar, dar essa energia para eu treinar, para eu acordar às 5 da manhã e treinar ali. Então, 6h50 eu já finalizo o meu treino. Aí, para mim, é o pós-treino que vai contar ali. Que aí tem que ter aquele aporte proteico, carboidrato, né? E tudo pensando em bons carboidratos, tá? Não adianta a gente colocar qualquer coisa ali, não, né? Falar em carbo, colocar um bolinho, um chocolatinho. Não. É uma fruta, é um iogurte proteico ali com a proteína, enfim. É isso, tá? Que eu recomendo. Alunos, igual eu tava comentando com a Monique, tem muitos casos de aluno que você precisa parar o exercício por conta de desconforto abdominal, que aí já entra nesse assunto que a gente tá conversando até agora. Sim. Né? Então, assim, eu costumo falar que a alimentação saudável e exercício físico são dois lados da mesma moeda, tá? Você treina bem comendo bem, tá? Se você tá comendo antes, não tá te fazendo bem, opa, tem que mudar. Você tá comendo muito em cima, vamos ver, vamos fazer o ajuste aí. Então, eu tenho que indicar essa orientação. Então, eu dou dicas, né? Porque, assim, quem tem propriedade e autoridade para falar é a Monique, né? É um nutricionista Sim. mesmo. Mas eu já percebo que o treino não tá rendendo, a carga não tá aguentando, tá faltando a energia. A energia vem da onde? Né, meu? Você tem uma experiência A energia larga vem aí, da né? onde? Vem do alimento, né? Olha, você não tá dando condição para eu fazer seu músculo crescer. Resumo assim, tá? Ou às vezes a pessoa quer emagrecer e acaba não comendo. Igual eu brinquei e falei do tamanho do mamão. Eu falo, gente, quem quer emagrecer pode comer um mamão desse tamanho, tá? Pode comer uma bandinha dessa. Ela falou bandinha, eu fiquei assustada. É uma abandona. Então, é uma abandona, né? Então, assim, as pessoas têm ainda, né, aquele terror, quem quer emagrecer não come, aí ela tem que entender que, assim, se você não comer, você não dá o aporte, o suporte ali pro seu corpo produzir energia, ele vai tirar de um lugar que não é para tirar, do seu Sim, músculo. Então, sim. acaba que você vai estocando gordura. Enfim, você vai entrando numa contramão. E não muda a composição corporal, E não né? muda, você não faz uma recomposição corporal. Né? Por isso que hoje em dia a gente tem ali, a gente fala que a gente tem que tomar cuidado com uma epidemia de sarcopenia, né? Então, assim, são pessoas magras com percentual de gordura muito alto. É o que né? mais se vê hoje, É o que né? mais Essa se febre vê. aí das canetinhas. As Ah, pessoas elas estão verdade. emagrecendo a qualquer custo. Exatamente. E aí a gente falou da moeda de ouro do músculo, né, Babi? Que a Exatamente. gente tem que ter músculo. O músculo tem Tem que ter sido que ter. ativo no corpo. Ele que vai fazer, ele é o combustível para você perder gordura. Aí que tá. Sim. Você precisa ganhar músculo, tá? Então você é assim, para emagrecer e para ficar forte de verdade, né? Para você ter ali igual aquela condição de um tendão, um ligamento sem dor, tá? Então é o músculo que vai te carregar ali para você ter uma velhice, para você envelhecer saudável, tá? Mas tem relação ao emagrecimento, não adianta parar de comer não, gente, tem que comer bem. A gente veio falando sobre isso, sobre tiro no pé dessas
das clientes que a gente tem, né? Que ficam fazendo tanta restrição calórica, com medo de comer. Ah, mas se eu comer um mamão desse, imagina, é muito carboidrato, pelo amor de Deus. E as pessoas acabam ficando cada vez mais restritivas, né? Porque tem aquela linha que troca pelo superprocessado e vai se enganando. E tem a linha de pessoas que não comem mesmo por medo, pela paura de engordar. E o não comer, cronicamente, o nosso corpo se adapta a tudo. Você gera uma comodidade para o seu corpo onde ele vai se adaptar com menos. Ele vai gastar menos, porque a gente tem uma taxa metabólica basal, uma taxa metabólica de repouso, onde a gente gasta X calorias para manter os nossos órgãos todos funcionando. Certo. Se você começa a comer muito pouco, o teu corpo se acostuma com aquilo e ele vai diminuir as funções dele. Ele fala, cara, todo dia eu recebo menos do que eu preciso. Eu tenho que diminuir a minha função orgânica, entendeu? Então eu tenho que diminuir a minha taxa metabólica basal. E aí, o que acontece? As pessoas vão ficando mais reféns dessa situação, porque quanto menos ela come, menos taxa metabólica basal ela vai ter. Quando ela dá uma escapulidinha, ela engorda. Sim. Porque ela deu um tiro no pé dela. Porque ela comeu tão pouco por tanto tempo, Sim. ela fez tanta restrição energética que o corpo se adaptou com pouco, e aí qualquer coisinha a mais que ela come, ela engorda. Ele engorda. Entendeu? Nossa. Olha, é uma máquina, né? É A gente tem que uma cuidar. máquina. Perfeito, né? É, não, é Tem que perfeito. cuidar. Nossa. Então, assim, são estratégias, são pequenas coisas que, ó, você pode dar um tiro no pé ou você ter sucesso. Entendeu? Então, assim, não tem. A gente tem, assim, estratégias, tá? Mas não tem segredo. Para você ter uma vida saudável, o equilíbrio de tudo é comer bem, treinar e seja feliz, assim. E tempo de dieta, tempo de treino. É sucesso, tá? A busca, às vezes, pelo imediatismo te causa esse tipo de problema, um reganho exagerado, né? Bárbara, quanto tempo você acha que a pessoa tem que treinar em uma aula de academia, 2, 3 vezes por semana? Como que você indica aí para Assim, 3 vezes na semana, tá, ó, quantos show. minutos? Ou 1 horinha de treino. 1 hora de treino? A gente começa ali. Por quê? Quando a gente fala em treinamento, a gente calcula um volume semanal. Por isso que eu falo que 3 vezes na semana dá. 4, 5 também dá, porque é tudo através de volume semanal, né, de treino, para a gente ter reações ali no nosso organismo e adaptações fisiológicas interessantes. Então, 3 vezes na semana, eu consigo aplicar um volume interessantíssimo para aquele aluno. O aluno, ele vem, qual que é o seu objetivo? Ah, eu preciso aqui, o que eu preciso melhorar mais nele? Aí, pensando numa estética, tá? Eu vou colocar exercícios que melhorem mais essa porção da coxa dele, então a gente brinca de esculpir mesmo, tá? Por isso que eu falo, eu gosto muito, né, do meu trabalho, porque eu quero melhorar o corpo daquela pessoa. Ah, essa pessoa não precisa fazer muito superior, né? Então eu foco mais no inferior dela, tá? Usei até a Monique aqui de Que eu falo pra ela, referência. não quero treinar superior. Exatamente. Que eu desenvolvo muito fácil, e aí ela tem que caprichar no meu inferior. Exatamente. Por exemplo, se não que a gente tenha que tirar, porque ela precisa ficar forte, ela precisa ter uma postura, então, mas é em menor Menos volume. Sim, né? Então, assim, tudo é em vai equilíbrio. compensando. Exatamente. Eu trabalho ali 30 séries semanais pro quadríceps, 30 séries semanais pro bumbum, posterior de coxa. Na mulher, no homem já é peitoral, já é dorsal. Então, é de acordo com a individualidade da pessoa. Mas 3 vezes na semana ali, ó, tá o ideal. E o que eu gosto é de falar assim, olha, os outros dias, não deixa de fazer nada, porque é legal você ter uma atividade física. É uma estratégia bacana para você levar o dia muito bem. A reação hormonal que acontece no seu corpo é muito interessante, é muito bom, vai te fazer bem. Então, faz um cardio moderado. O pessoal fala, eu odeio correr, eu odeio. Gente, anda. Olha a caminhada, o que faz. Tem um monte de estudos aí falando que, ó, demência também ajuda, tá? Então, assim, essa questão que você trouxe foi a questão do intestino, que ela nem era demência, mas para demência, caminhada 1 hora, gente, pode caminhar, você vai evitar, entendeu? Então, existem estudos que trazem isso. Então, vai lá, escuta o nosso podcast, vai andar 1 horinha e pronto. Isso aí. Vai ficar bom. Vai ficar muito bom. Vai ter mais consciência nas escolhas Vai, lógico. alimentares. A informação, né? Exatamente. A informação é bom que ela não ocupa lugar. Exatamente. Instrui bem, entendeu? Então, assim, quanto mais informação você tiver, muito melhor, né? Sim, com certeza. Quando uma marca como a GC Frutas convida profissionais, né, do ramo alimentar para um bate-papo, vocês sentem que vocês estão contribuindo para mudar alguns hábitos da pessoa que vai ouvir, que vai assistir o nosso podcast? Com certeza.
Com certeza. Tem muito a ver com a nossa área, porque a gente está falando muito da questão multidisciplinar aqui, né? Então, as marcas tendo essa importância, esse cuidado com o consumidor final, para a gente levar a informação para casa ali, eu acho interessantíssimo, importante. É um E cuidado a mais da marca, né? e é um diferencial, né? Com É um certeza. diferencial, com certeza. Eu fiquei, igual eu falei, eu tô muito surpresa. E eu adorei, amei. Por isso que eu já dei parabéns aqui para vocês. Sim. Realmente. Vocês, além de cuidar da marca de vocês, vocês mostram o quanto vocês querem cuidar do produto que leva para a pessoa, para casa. Isso é muito que nem- impactante. Assim, que nem acho que é a Monique, né? Ela é nutricionista, né? Como que ela avalia uma marca, assim, por exemplo, assim? Eu sei que o mamão Uhum. é a novidade que a gente tá tentando colocar na cabeça das pessoas que fruta tem marca, né? Uhum. Sim. Mas assim, você sempre lê o rótulo atrás de uma marca para ver o que tem, o que não tem, né? Como que você confia numa marca? Hoje, na verdade, eu acho que a questão das marcas, né? O que a gente escolhe, por que a gente escolhe uma marca? Quando ela preza ali por um produto mais limpo possível, né? Então, esses alimentos industrializados, por exemplo, uma proteína que a gente vai usar aqui. Como é que eu escolho essa proteína? Uma marca que tem ali uma confiabilidade no mercado de anos de trabalho, voltada ali com um rótulo onde ela se importa de fato com os ingredientes que ela está colocando ali dentro. Então, o tipo de adoçante que ela vai usar, se ela está usando corante ou não, se ela está usando ali um conservante que é muito ruim ou não, entendeu? Uhum. Então, a gente leva em consideração, a gente chama esses produtos, né, os produtos que têm que prezam, né, por esses ingredientes, a gente chama de produto clean label, que tem uma informação nutricional ali, os ingredientes que foram, que esse alimento, né, que esse produto foi feito, a marca se preocupou exatamente no cuidado de cada ingrediente ali para trazer o melhor para o consumidor, entendeu? Então, é o cuidado na seleção de tudo que o consumidor final vai receber. Legal. E hoje, qual que é a marca do mamão que você indica para os seus clientes? AGC, com certeza. AGC, com certeza. Legal, muito legal. Na verdade, foi o que eu falei, eu não tinha essa ideia de fruta com marca, né? Mas hoje a minha procura no mercado é mamão da AGC. Eu sempre vou atrás ali do selinho e falo, putz, hoje tem mamão da AGC, que bom. Agora essa parte boa do nosso podcast aqui, que nós vamos experimentar o mamão mais famoso do Brasil, né? Mamão AGC Frutas. E eu vou deixar a Bárbara e a Monique fazendo umas receitinhas aí para treino e pós-treino aí, que vocês que gostam de uma academia aí. Vamos lá. Bom, Monique, meu aluno quer emagrecer. Qual que é a sua sugestão aí? Tá. Pré-treino, aquela sugestão mais leve, para ele treinar confortável. Vamos pensar assim, um paciente que está buscando emagrecimento, então focando só no pré-treino, tá? Só contextualizando o nosso pré-treino. A gente vai buscar uma fonte de carboidrato, então a fruta, se ele estiver próximo de uma refeição. Então, por exemplo, ele fez um almoço, onde ele teve fonte de carboidrato, proteína, verdura, legume, fibra, enfim. Ele vai treinar depois de 2, 3 horas, seria um lanchinho ali, uma meia hora, só para dar uma subidinha naquela glicemia, para deixar ele um pouco mais disposto para o treino. Para um paciente que busca emagrecimento, a gente colocaria aí a fruta controlando carga glicêmica. Como é que eu consigo controlar o índice glicêmico da fruta, na verdade, né? A liberação, a digestão desse carboidrato para o treino, inserindo mais fibra nela. Então, a gente poderia colocar um pouquinho da chia. Então, a gente poderia colocar uma colherzinha de sopa de chia aqui no meio. E o paciente faria o consumo aí dessa fruta com a fibra. Então, isso seria um bom pré-treino para uma pessoa aí que busca reduzir gordura corporal, ter disposição para o treino e ter uma boa recuperação. Ótimo. Então, assim, quem quer reduzir gordura corporal, gente, come mesmo, né? Come bem. Tem que comer, né? Pra ter energia, garantir essa energia Não pro é treino. ficar sem comer. Bom, mas e agora? Um aluno que treina forte, treina bem, ele quer ganhos em hipertrofia, em massa muscular. Qual que é o pré-treino que você me indica aí nessa? Então, se for um lanchinho rápido, né? Um lanchinho ali, pensando que ele fez uma boa refeição, 3 horas, 2 horas antes. Então, a gente vai colocar
o mamão somado a uma quantidade maior de carboidrato. Então, mamão, a fonte de frutose ali, tem carboidrato, mas eu somaria ele, por exemplo, com uma granola, né? Então, a gente poderia colocar aveia ou uma granola. Então, aqui a gente tem um mix de cereais com flocos de arroz, aveia, uma granola mesmo. Poderia colocar dentro desse mamão umas 2, 3 colheres de sopa de granola. E junto com a granola, pague pra mim, por favor, isso aqui. Um bom fio de mel. Fio não, né? A gente pode caprichar um pouquinho mais, pensando aí que a pessoa quer ganhar massa muscular, então ela precisa de calorias, energia, carboidrato. Então a gente dá uma caprichada. Mamão da GC não precisa, porque ele é bem docinho, mas nesse caso a gente tá pensando em aumentar aporte calórico, então a gente coloca o mel. Então, Por conta do objetivo do aluno, do exatamente. Então a gente paciente. vai aumentar o aporte de calorias desse pré-treino e de carboidrato, tá? Ótimo. Então isso aqui seria uma boa opção para pessoa que quer performar, buscar ali um aumento de volume muscular. E come bem, hein? Gostoso. Delícia, come né? bem gostoso. Eu amei. Tá bom, mas agora, e pensando no pós-treino desse aluno, assim, a dúvida que eles me trazem, o que que eu vou comer agora, o que que eu posso comer agora, depois da sessão, para esse aluno que quer perder peso e também para o que quer ficar fortinho. Você já me contextualiza tudo isso daí, vambora. Então é assim, ó, pensando numa pessoa que está buscando emagrecimento, um pós-treino, eu usaria mais a questão da proteína, né? Então eu pegaria ali um módulo de proteína, por exemplo, um whey protein, um módulo de proteína de colágeno, uma proteína vegana, uma proteína de ervilha, de arroz e bateria a proteína. Fiz um pré-treino com carboidrato, com uma mão ali aparecendo e um pós-treino com a proteína. Show. Se a gente colocar isso para um paciente que está querendo aumentar o volume muscular, que está querendo ganhar peso, né, com qualidade, a gente vai misturar a proteína e o carboidrato. E aí a gente pode entrar de novo com a outra bandinha do mamão. E a gente Delícia. pode jogar. Aí. Eu faço isso muito, eu gosto bastante Eu de também, eu colocar o pozinho mesmo da proteína em pó, uma proteína de qualidade gostosa, né? E com uma lista de ingredientes limpinha. A gente coloca no meio do mamão e consome desse jeito, como se fosse um leite em pó. Fica uma delícia, fica Então, uma delícia. uma dose, pelo menos aí uns 20 gramas de proteína livre. Então, uma dose normalmente de whey protein vem em torno ali de 28, 30 gramas, um medidor. Eu usaria uma dose para a gente ter ali uma quantidade de proteína suficiente para um pós-treino. Apostaria no mel de novo e mais carboidrato. Então, assim, Show. colocaria de novo lá um mix de cereais por cima, junto com esse whey e o mamão. Ou o que a gente pode fazer é bater um shake, né? Então, eu tiro o mamão daqui, bato junto com o whey protein, por exemplo. A gente, dependendo da tolerância aí do paciente, a gente usa um leite semidesnatado, coloca lá uma aveia, um flocos de quinoa, a gente complementa aí com outros cereais e faz um shakeão aí no pós-treino. Isso é muito interessante porque tem muitos alunos que eles querem ganhar massa muscular. Só que assim, eles não conseguem comer tanto. Nossa, mas eu tenho que comer tudo isso. A gente ainda tem esses casos. Então, assim, bater tudo isso daí e já ingerir é uma praticidade também, né? A gente fala no hipercalórico natural, né? Isso a é parte mais fácil, quando a pessoa tem que comer muita caloria, buscando aí aumento de peso, de volume muscular, os shakes, eles funcionam muito bem. Isso é Né? ótimo. Porque você consegue colocar ali um volume de comida, de alimentos, e você tem um valor energético concentrado, um valor energético alto concentrado num copo. Então, por exemplo, num shake desse, eu consigo chegar aí num copo, a gente consegue fazer 500 calorias Vai muito bem. com alimentos naturais, porque muita gente tinha aquela ideia do ultraprocessado e Sim. voltar ali para aquelas massas, né, que antigamente as pessoas usavam muito. E não, a gente pode fazer com Olha. fruta, com alimento de verdade. Muito mais saudável. Né? Muito mais saudável, usando E muito mais cereais. barato, gente, falar a verdade, né? É muito mais em conta. Muito mais nutritivo, ajuda na recuperação muscular, porque a gente tá falando ali da questão da fruta presente num shake desse, trazendo os compostos bioativos, os antioxidantes que vão ajudar na recuperação desse músculo e entregando ali o carboidrato e a proteína, por exemplo, no módulo de proteína que ele precisa para recuperar esse músculo também. Isso levou, assim, 20 segundos, tá, gente? Então, super prático. dá né? pra Prático e ajustar rápido, no né? tempo, a vida tá corrida, mas dá, gente, é muito prático. E assim, Monique, depois do almoço, uma bandinha de mamão ou depois da janta, tá liberado. Perfeito, perfeito. Tá? Então, como não deu Olá. almoço ainda, vamos experimentar o melhor mamão do Brasil aí, ó. Sim, muito bom. É doce, Não né? tem o que falar. É doce, né? Não é porque é nosso, mas é bom demais. É isso aí. E, Babi, pensando num pós-treino, né? Acho que a gente consegue até enxergar algo além em relação ao mamão, né? Inserindo a fruta no contexto do pós-treino. O mamão, principalmente, por conta da papaina, né?
Exatamente. Além dessa alto teor de digestibilidade, o mamão ele vai ajudar muito no processo anti-inflamatório no pós-treino. Então, assim, se você treina de uma forma extenuante, o exercício ele tá ali para inflamar mesmo o seu corpo, tá? Uma inflamação, ok, satisfatória, interessantíssimo para você construir uma musculatura. E mamão vai auxiliar nessa recuperação, tá? Anti-inflamatória. E também é muito interessante por conta da hidratação no pós-treino. Ele é um grande repositor eletrolítico, tá? Então, assim, a gente busca suplementos caríssimos e a gente tem o mamão aí como uma fonte Natural, né? natural. De eletrólitos, de Exatamente, uma enzima. ação anti-inflamatória pós-treino, tá? Então pode consumir mamão, que vai ser muito bom. Que assim, é no seu uma ação pós-treino. anti-inflamatória natural. Diferente quando a gente faz isso, não é interessante inibir a inflamação pós-treino, né? Exatamente, não é remédio, assim, eu estou com dor, eu vou tomar um Isso é remédio péssimo. Isso é horrível. Porque muita gente faz isso, Não né? pode, não Treina pode. e aí Aproveita. morre de dor e vai lá tomar um remédio. Não Buscando uma ação anti-inflamatória, porque o músculo fica com aquela sensação de dor, de inflamação. Quando a gente pensa nisso, isso é péssimo, né? Não é legal, né? A gente precisa desse processo natural aí da inflamação do exercício. Mas quando a gente pensa num alimento trazendo uma capacidade anti-inflamatória, é completamente diferente, porque a gente está falando num nutriente trazendo ali um conforto, uma melhora da situação metabólica, mas de uma forma bem sutil, sabe? Exatamente, é uma estratégia pós-treino que você vai ter um alívio ali da dor também. Tá, gente? Um alimento. Assim, não tomem medicação, comam mamão, que aí vai suprir também. Um suplemento natural aí, digamos assim. Ótimo, legal. Pessoal, tá aí. Mamão mais famoso do Brasil. Já com muitas informações da doutora Monique Leitão, da clínica Amoá, e Bárbara Lupo, da Move 360. Queria agradecer muito vocês. Foi um papo muito legal, muita informação. Só não vai aprender quem não quer hoje, né? Exatamente. Então, assim, fiquei de queixo caído aqui com as informações de vocês, muito legal. Queria agradecer a doutora Monique, que a gente já conhece há um tempo já, faz um excelente trabalho na clínica dela. Tem alguns amigos que frequentam a clínica dela, né? Muito obrigada. Obrigada pelo convite, né? É sempre um prazer trazer aí informação sobre saúde com alimentação natural. E eu tô sempre à disposição da AGC para trazer informação para o público, para a gente trazer esse conhecimento e as pessoas começarem a escolher melhor, né? O que vão levar para dentro de casa. Sim, isso é legal, pessoal, que a Monique, toda vez que é convidada pela AGC, ela vem com o maior prazer, porque ela ama o que faz, né? Porque você vê ela conversando aqui, você vê que a pessoa tem paixão no que faz e quer melhorar, né? Quer melhorar o próximo, né? Tudo bem que é o trabalho dela, mas assim, ela acho que fica muito feliz quando você chega um paciente, depois de X meses, ele tá num resultado que ele vem te agradecer, né? O nosso trabalho é muito gratificante nesse sentido, né? Porque você realmente vê a mudança, né, na vida da pessoa acontecendo, e aí aquele paciente que chega cabisbaixo, desanimado, aí começa a comer melhor, fazer atividade física, começa a mudar a composição corporal, e aí fica, se olha no espelho, tá gostando de ver. Isso é muito gratificante pra E a gente. pessoa fica valorizada, assim, né? No pensamento dela, começa a se vestir melhor, Sim, começa a ter uma autoestima melhor, né? Tudo, é muito bom. É gratificante. Então, muito obrigada, doutora Monique Leitão. E Bárbara, prazer. Primeiro contato com você aqui no nosso podcast aqui. Acho que vai ter vários, né? Legal. Vamos convidar você outras vezes, né? É isso aí. Continua também. Você é uma apaixonada pelo corpo, né? Pela alimentação saudável, né? Então, assim, continue bravamente nisso aí. Com certeza. E- Pequenas escolhas, grandes progressos aí. É isso aí. Agradeço muito vocês. Foi um Obrigada. papo excelente, né? E, pessoal, vocês que gostaram, tem toda a trajetória da AGC Fruta nos nossa mídia, no nosso site, no nosso Instagram. Vai estar aí embaixo também o Instagram da doutora Monique e da Bárbara Lupo. Vai estar o Instagram da clínica delas, o dela pessoal. Dá uma curtida lá para a gente continuar trazendo mais informações para você. Agradeço de coração mais um podcast da AGC Frutas. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigada. Valeu. Ai, Valeu.